Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Extremamente complicado falar a respeito do elenco atual do Botafogo, que aprontou mais uma ontem à noite com a torcida. O Botafogo entrou em campo com Lucas Perry no gol, Tietê na ala pelo lado direito, Felipe Sampaio e Vitor Cuesta, na ala pelo lado esquerdo Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo, Carlos Alberto, Janderson e Luiz Henrique. Na base da vontade dos garotos, na base da correria em algum momento, o Botafogo tentou equilibrar na disposição com o Internacional, que se organizou um pouquinho e não precisou fazer muito para abrir o placar. O Botafogo, quando atacado, mostra muita fragilidade atualmente. Felizmente, o Campeonato Brasileiro acabou. Infelizmente, o Botafogo terminou na 5ª posição e vai para a fase pré-Libertadores. O planejamento precisa ser feito com urgência e o Botafogo vai precisar ter uma equipe forte e preparada já em fevereiro. Pois bem, 1-0 para o Internacional com uma bola que foi do lado direito do ataque deles para dentro da área. O Felipe Sampaio perdeu no corpo para o Ener Valencia. O Botafogo pode até reclamar de falta, mas a verdade é que um zagueirão mais forte, mais alto, não pode perder uma disputa daquele jeito para o atacante colorado. E o Felipe Sampaio perdeu 1-0 para o time da casa. O Botafogo desorganizado quase tomou o segundo gol, na verdade acabou tomando, mas o VAR anulou o impedimento na jogada de ataque do Internacional. E o Botafogo não fez muito mais na primeira etapa, um jogo muito ruim. O Inter também não se apresentava tão bem assim, mas se apresentava de maneira suficiente para vencer um time que hoje animicamente está muito fraco, um time que está frágil no sistema defensivo. E eu reitero, ainda bem que acabou o Campeonato Brasileiro de 2023. Quem diria? Longe do Botafogo apresentar na reta final aquilo que esperávamos. O Palmeiras foi campeão com 70 pontos, empatou ontem 1-1 com o Cruzeiro. O Botafogo fez 64 pontos porque não venceu nos últimos 10 jogos. É extremamente complicado pensar nisso. Pois bem, veio o segundo tempo. O Botafogo botou um pouquinho de vontade, conseguiu desenvolver uma boa jogada aos 3, 4 minutos. Cruzamento bem executado pelo Marlon Freitas, gol de cabeça do Janderson, 1-1. O Flamengo estava perdendo para o São Paulo. Era hora do Botafogo ter tranquilidade. Quem precisava do resultado era o Glorioso. Bastava esperar um pouco, tocar a bola, ter muita vontade para vencer o Internacional, que não tinha muito a fazer no Campeonato Brasileiro. Mas se aos 4 minutos o jogo estava 1-1, aos 7 já estava 3-1 para o Internacional. É muita frouxidão. O Lucas Perry saiu a bola no pé do adversário e o Botafogo não teve capacidade de conter a organização ofensiva do Internacional. O Botafogo deu a bola para o Inter. O Inter se organizou ofensivamente, a bola chegou à área e com muita qualidade, como eu tinha falado no vídeo pré-jogo, o Alan Patrick dominou e tirou no canto direito do goleiro alvinegro, 2-1 para o Internacional. Depois o Vitor Cuesta lá no lado esquerdo errou um domínio, a bola parou no pé do adversário que esticou, 3-1 para o Inter pelo lado direito com um chute cruzado. O técnico Thiago Nunes colocou Júnior Santos, Tiquinho Soares, Vitor Sá. O Botafogo não conseguia fazer muita coisa. Entraram também JP Galvão e Matheus Nascimento. Quando eu vi o Eduardo no segundo tempo, isso não é brincadeira, estava vendo o jogo com alguns amigos. Olhei para o lado e perguntei, que horas ele colocou o Eduardo? Fabiano, o Eduardo entrou jogando. Tinha esquecido. Líderes do elenco, líderes por conta da parte técnica, muitos desses não deram resposta na principal competição disputada pelo Botafogo nos últimos anos. Principal porque o Botafogo foi o melhor time do primeiro turno com sobras. Terminou com 47 pontos, 13 a mais que o Palmeiras. E agora termina o campeonato com 64 pontos, 6 a menos que o Palmeiras. E vê Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, ou Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo na zona da Libertadores, na fase de grupos da Libertadores. O Botafogo
na pré-Libertadores, tendo que se desdobrar dentro de um calendário extremamente complicado para passar em 2 fases na pré-Libertadores e chegar à fase de grupos da competição internacional. Além disso, o Botafogo deixa de ganhar um bom dinheiro. Poderia ficar pelo menos na 3ª posição, já que o Grêmio venceu o Fluminense. Mas não, terminou na 5ª colocação, deixando uma boa grana para trás e deixando o torcedor também muito chateado. Como vai ser o planejamento para o ano que vem? Sinceramente, galera, eu quero um pouco de tranquilidade. Eu preciso de um pouco de paz pensando em futebol. E sei que grande parte da torcida também precisa. A gente vai continuar conversando aqui no canal, mas sempre com muita calma, porque senão a gente entra numa de ficar o tempo todo se estressando, e definitivamente não vale a pena. Nós já vimos muita coisa com o Botafogo. Eu não sou desses que preferiria estar rebaixado agora, não, realmente. É só ver o desespero da torcida do Santos ontem na derrota para o Fortaleza por 2-1. É muito chato, mas os rebaixamentos doeram muito. Até porque jogar um ano inteiro na 2ª divisão para depois voltar para a elite é muito duro. Só que na campanha de rebaixamento, você vai se preparando, vê que o time tá mal, vê que o time é ruim, vê que não tem salário. Na época do Botafogo pré-SAF acontecia esse tipo de coisa, não tinha estrutura, a torcida estava ali do lado, unida. Em 2023, pela qualidade do time, a equipe alvinegra prometeu ao torcedor dentro de campo que poderia entregar muito mais, que poderia nos entregar a taça depois de 28 anos. E com tudo o que aconteceu, internamente, externamente, os jogadores não tiveram a capacidade mental, não suportaram a pressão. Eles jogam em clube grande. O Botafogo é um gigante do futebol brasileiro. O jogador do Botafogo deveria estar preparado para essa missão com 13 pontos de vantagem sobre o 2º colocado. Não era uma missão de correr atrás do Palmeiras ou do Atlético Mineiro, de estar com o mesmo número de pontos, faltando 2 jogos. Não, 13 pontos atrás. Depois o Botafogo teve uma série de oportunidades para buscar o Palmeiras, mesmo depois daquela virada no estádio Newton Santos. E o time entregando e não conseguia. E depois outra série de oportunidades para pelo menos se estabelecer no G4, se manter na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. E nem isso o time conseguiu. O Botafogo conseguiu ficar atrás de um rival aqui do Rio de Janeiro, que é o Flamengo, na reta final do campeonato. Num ano ruim deles, claro, o Flamengo se organizou, consegue hoje disputar sempre em cima. O Botafogo está se organizando, a tendência é de que consiga disputar sempre em cima. Daqui a pouco o Botafogo vai bater campeão, vai ser campeão de coisa grande. Disso eu não tenho muita dúvida. Estou falando especificamente de 2023, um ano traumático para a torcida alvinegra. Daqui a pouco o Botafogo deve ganhar algum título grande, vamos comemorar muito, mas o que foi feito em 2023 não poderia ter sido feito com a torcida do Botafogo. E no último ato, o time não conseguir competir com quem não queria nada, foi de impressionar. Surpreendeu? Não, pelos 9 jogos anteriores, mas frustrou mais uma vez. A torcida alvinegra saiu hoje muito frustrada do Campeonato Brasileiro de 2023. Galera, vamos olhar para frente. Eu não estou falando de olhar para frente pensando, vamos fogão, não. Olhar para frente no sentido de tentar esquecer por conta da nossa saúde mental e até física. E ano que vem, que o Botafogo consiga ter uma organização melhor dentro e fora de campo para buscar os objetivos. Agora, o clube não tem como retroceder. Já é falado pelo John Textor, pelo Tairo Arruda, que o Botafogo agora entra para competir por todos os títulos. A fase inicial da SAF já passou. Muitas coisas a serem feitas. O Botafogo ficou para trás por conta das administrações horríveis que teve anteriormente. Mas agora, mesmo com muita coisa a ser feita, o Botafogo, como gigante que é, com a organização que está sendo estabelecida, com os recursos que estão chegando, deve brigar por tudo nos próximos campeonatos. Mas isso
a gente deixa um pouquinho para frente. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!